Fala galera, beleza? Gilson de volta aqui para mais uma aula do Me Informatizando, o nosso canal de informática e grátis. Nas aulas anteriores você já conheceu muito sobre o sistema operacional, sobre várias funcionalidades e nós vamos continuar avançando. Essa nossa aula de hoje vai tratar de assuntos muito interessantes, tá? Fica bem atento, pega caneta, pega papel que depois você pode praticar também várias e várias vezes. O legal de tudo é que essas aulas vão ficar gravadas e você pode assistir quantas vezes você quiser. Não esquece, compartilha, deixa o teu like, é muito importante para que o canal seja visualizado por mais pessoas. O teu like é muito interessante, tá? Então eu peço que você me ajude quanto a isso, tá? Eu estou ajudando aqui com conteúdo, você ajuda com teu like, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as próximas aulas. É uma sequência, né? Estamos na quarta aula de Windows e vamos continuar avançando. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito legal e vamos começar aqui falando de impressoras. Primeiramente você precisa entender o seguinte, nós temos hoje no mercado muito é, aprofundado no uso de impressoras, as impressoras laser e jato de tinta. A impressora jato de tinta ganhou uma força maior devido àquelas impressoras que já vêm com um pote de tinta bem maior na sua lateral, ali de forma externa, então ela ganhou mais força porque vinha perdendo muita força para a impressora a laser, inclusive para a laser colorida. Como a impressora laser colorida ela é uma impressora de um custo elevado, a impressora jato de tinta voltou com força total e com o custo mais baixo na sua manutenção de recarga. Então vamos lá. O que é uma impressora? A impressora jato de tinta, o próprio nome já diz, jato de tinta. Ela cospe, para ser bem exato, ela cospe milhares de gotículas de pigmento de tinta no carro de impressão para que seja formada as letras. A impressora laser, ela vem com um toner que recebe um choque eletrostático e carimba na folha aquela impressão prévia quente e quando a folha passa pelo carro de impressão, ele vai gravando que aquele pó que foi derramado lá no choque, ele vai e grava o conteúdo impresso na folha previamente. Por isso que quando você imprime na impressora laser, a folha sai bem quentinha, porque ela recebe um choque térmico muito forte, tá bom? Então, a impressora jato de tinta, ela tem três potes de tinta, um preto, um magenta e um ciano. Essas tintas se misturam e formam todas as cores. Já a impressora a laser, ela pode ser monocromática, ou seja, ela é preto e branco, ou ela pode ser colorida também, com três cartuchos de toner, tá? Então, eu vou mostrar para você aqui alguns recursos básicos de impressão, tá bom? Então, vamos lá. Então, no menu iniciar, você tem aqui dispositivos e impressoras, você já vai diretamente. E aqui no meu computador já tem uma impressora instalada, mas eu vou mostrar também como é que você adiciona. Olha aqui alguns detalhes, ó. Eu tenho uma impressora que está um padrão cinza, tá? E eu tenho outra impressora que está com sinal de visto, mas também está cinza. Quando a impressora está no padrão cinza, significa dizer que essa impressora ela está offline, tá? Ou seja, ela está desligada ou ela está desconectada desse computador. Não impede da gente trabalhar na aula de hoje. Eu tenho várias opções, eu posso instalar quantas impressoras eu quiser, de acordo com o tamanho da empresa que eu estiver trabalhando, tá? Mas eu preciso definir qual dessas impressoras é a impressora padrão, é a impressora que vai receber aquelas impressões de forma prioritária. Lembrando que eu posso definir na hora da impressão para onde vai o arquivo, mas especificamente eu preciso escolher uma impressora padrão. E a impressora padrão é essa que fica sempre com o sinal de visto aqui. Ó. Por exemplo, como é que eu defino a impressora como padrão? Muito simples. Clico com o botão direito sobre a impressora desejada e venho aqui, ó, definir como impressora padrão. Note que já vai mudar para cá. A partir de agora, toda vez que eu mandar imprimir um arquivo,
preferencialmente eles vão ser impressos nessa impressora aqui, ó. Mas como eu utilizo bastante essa impressora, eu vou definir novamente ela aqui, ó, definir como impressora padrão. Então significa que toda impressão que eu mandar vai diretamente para cá. Eu posso remover uma impressora ou instalar também do meu computador facilmente. Eu vou mostrar para você como que instala uma impressora no seu computador e vou te falar também que existe dois modos de instalação. Existe a impressora chamada impressora local e impressora de rede. O que é a impressora local? É aquela impressora que está conectado o cabo no seu computador. Então você pegou a impressora, está na tua mesa, você ligou o cabo USB naquele computador. Essa é uma impressora local, ela está conectada diretamente no seu computador. A impressora de rede é aquela impressora que está conectada a outro computador e mesmo assim, da sua mesa você consegue imprimir naquela outra sala, no outro departamento e você vai até lá buscar. Ok? Então essa é a impressora de rede. Ok? Vamos lá então ver como é que adiciona uma impressora. Na frente da sua impressora tem um modelo, então você vem aqui, ó, adicionar uma impressora, e ele já pergunta se essa impressora é local, conectada a um cabo USB, ou se ela é uma impressora de rede, que pode ser conectada tanto na rede cabeada, na rede sem fio, ou em uma rede Bluetooth. Muita gente não sabe, mas Bluetooth é um padrão de rede e ele também pode conectar até 10 dispositivos simultaneamente, tá? A um espaço de no máximo 10 metros também, beleza? Então vamos lá. Eu vou conectar uma impressora local como se ela estivesse com o cabo conectado aqui no meu computador. Hoje, gente, como as impressoras são plug and play, ou seja, connect e use, geralmente você não tem dificuldade nenhuma de instalar, tá bom? Mas vamos lá. Suponhamos que você instalou, conectou, ligou a impressora e conectou e essa impressora não apareceu aqui. Então você vai fazer o quê? Adicionar a impressora local. Aqui ele vai perguntar qual tipo de conexão. LPT1 são aquelas impressoras antigas com padrão de conexão diferente, tá? Com plug de vários pinos. Tá? Não vou entrar em detalhes. E aí tem o padrão USB, que é o padrão Universal Serial Bus, tá? Significa a sigla USB. Uma conexão universal, para ser mais exato, tá? Vamos lá, avança. Você vai escolher aqui, ó, o fabricante, tá? Por exemplo, aqui do meu lado eu tenho uma impressora HP, então eu escolho o fabricante HP, mas eu tenho vários outros gigantes, como Lexmark, Kyocera, enfim, gente, ó, tem várias, Xerox, tá? E logo aqui, quando você clica no fabricante, já aparecem as impressoras. O que eu tenho que fazer? Selecionei a impressora HP e logo em seguida ele vai me mostrar os vários modelos de impressoras da HP. E você vai procurar na lista, tá? A sua impressora. Geralmente, quando você compra a impressora, você ganha um CD de fábrica. Então, você insere e clica aqui com o disco para que você faça aquela busca dentro do seu CD. Tá? Você clica duas vezes aqui e já vai aparecer o aplicativo. Tá? Depois que você escolheu a impressora, você simplesmente vai avançar. Deixa eu escolher uma qualquer aqui, só para a gente usar como exemplo. Avançar. Eu posso dar um nome, tá? Tá aí impresso para mim diferenciar na hora da impressão. Eu posso colocar aqui pessoal, tá? Para informar que essa impressora é a minha impressora pessoal aqui do lado. Eu posso colocar aqui que é sala GB, Gilson Barbosa, um exemplo. Daí eu vou saber que toda vez que eu for imprimir naquela impressora tal, ele está relacionando a impressora da sala do Gilson. Porque eu posso ter 3, 4 impressoras com o mesmo modelo, e aí vai me confundir na hora da impressão. Então, por isso eu posso colocar nomes específicos. Avanço, instalando a impressora. Aguardo alguns instantes enquanto o drive é instalado. E ele já pergunta se eu desejo compartilhar ou não. Eu vou dizer que não, essa não é impressora compartilhada, eu não tenho outros computadores na sala, na minha casa, então eu não vou compartilhar, eu avanço. Se eu quiser, eu já posso imprimir a página de teste aqui ou definir ela como padrão. Eu vou definir ela como padrão para vocês verem.
concluía. Já mudou, ó. Já definiu ela aqui como padrão e a impressora Sala GB. Só que eu vou deixar essa aqui como impressora padrão novamente. E essa impressora aqui eu vou eliminar, tá? Eu não tenho mais essa impressora, ela danificou, eu troquei, comprei outra, então eu vou excluir essa impressora. Então eu vou clicar aqui, ó, na impressora desejada e remover dispositivo. Tem certeza que deseja remover? Sim, vou excluir. Não preciso dela mais. Pronto, impressora excluída. Então você acabou de ver como é que instala a impressora, você acabou de ver como que define a impressora como padrão e você acabou de ver como remove a impressora também que não está mais sendo utilizada, tá? Eu vou fechar essa janela, vamos avançar para o próximo passo, pastas. Nas aulas anteriores você aprendeu a criar pastas, né? E hoje eu vou te mostrar como é que você compartilha uma pasta. O que é o compartilhar? Vocês com certeza já sabem muito bem, pelo momento tecnológico, vocês sabem que compartilhar é simplesmente você permitir que outras pessoas acessem o mesmo conteúdo contido lá. Então, dentro dessa pasta aqui eu tenho 2 arquivos e eu quero que várias outras pessoas da minha casa, da minha empresa, acessem essa pasta. Então é muito simples, tá? Olha só, clica com o botão direito na pasta, vem em compartilhar, compartilhar com pessoas específicas. Daí você vem aqui, ó, adiciona todos, clica em adicionar, ó, adicionou a todos e agora eu permito que essas pessoas apenas vejam o arquivo ou eu permito que essas pessoas vejam o arquivo, editem o arquivo e salvem essas alterações. E tudo isso está aqui, ó, leitura e gravação ou somente leitura. Se eu deixar a leitura, elas vão ver o arquivo e vão apenas visualizar o arquivo, abrir, imprimir, copiar, tá? Mas eu quero que essas pessoas façam qualquer alteração no computador, então elas vão ler o arquivo e vão gravar. Compartilhar. Olha só, já definiu o caminho aqui, ó. Então, para me acessar essa pasta, eu vou lá para o outro computador e faço isso aqui, ó. Vocês aprenderam na aula passada, Windows R, / invertida, GB Pro, contra barra, users, contra barra, Gilson já foi aparecendo aqui, ó, contra barra, desktop, contra barra, nota que já apareceu a aula, ó, aula 3. Se eu der um enter aqui, ó, é como se eu estivesse em outro computador e eu já acessei o arquivo. Então, é bem fácil. Outra forma que eu posso vir aqui na rede, tal, localizar. Logicamente, eu não estou numa rede, então não vai funcionar da mesma forma, mas mesmo assim, ó, users, Gilson, e está aqui, ó, área de trabalho, aula 3, apareceu da mesma forma, pela rede. Então é legal que às vezes tem várias pessoas na casa e você precisa compartilhar um arquivo, às vezes não tem um pendrive e às vezes nem precisa ficar pegando arquivo num pendrive para lá e para cá. Você simplesmente compartilha o conteúdo, beleza? Então, muito legal. A partir do momento que você quiser interromper o compartilhamento, você só vai lá, compartilhar, pessoas específicas. Você clica aqui e manda remover o compartilhar. Então, essa pasta parou o compartilhamento aqui, tá? Então, eu posso vir aqui no compartilhar, também de modo avançado, eu posso fazer essas alterações. Então, feito isso, a pasta não está mais compartilhada. As pessoas podem até acessar essa pasta, mas não vão ter acesso mais ao conteúdo. Ok? Refaça o conteúdo várias vezes, que aí você vai aprender, tá bom? Pausa, volta, refaz. Então, eu te mostrei como cria o compartilhamento, como acessa pela rede, tá? Lembrando que sempre que for acessar um outro computador na rede, você inicia com /, 2 vezes, seguido do nome da máquina. Ele vai te dando os direcionamentos, ok? Vamos lá. Uma coisa muito interessante é que às vezes você recebe um arquivo e aí esse arquivo não abre no teu computador.
todo arquivo ele recebe um codinome, tá? Esse codinome serve para quê? Para que você identifique que tipo de arquivo, que tipo de programa você precisa para executar o arquivo, tá? Então vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Dentro da pasta da nossa aula anterior, eu tenho dois arquivos. Um arquivo aula 3 e um arquivo Excel. Todo arquivo ele tem uma extensão marcada com um ponto, seguido de algumas letras. Como é que eu sei qual é o tipo de extensão? Para que serve a extensão? Para mim saber qual programa preciso para abrir o arquivo. Você recebe um arquivo de vídeo, mas você não tem um programa que roda aquele vídeo, você precisa baixar um programa que rode aquela determinada extensão. Com certeza você já deve ter recebido um documento de algum amigo e falar, não está abrindo. Provavelmente você não tem o programa que ele usou para fazer o documento, para confeccionar o documento. Então você precisa baixar o mesmo programa. Por isso você precisa saber a extensão. Como é que eu sei disso, Gilson? Botão direito no arquivo, vou em propriedades. Olha só, arquivo, tipo de arquivo, documento de texto, extensão .txt. Então, toda vez que eu tiver um arquivo .txt, eu sei que eu vou precisar de quê? Do programa chamado bloco de notas para me executar esse arquivo. Agora vamos aqui, ó. Tem um arquivo do Excel, mas suponhamos que esse arquivo não tenha vindo com o nome Excel, ele tenha vindo com outro nome, e eu não estou conseguindo abrir, ele estava com um formato diferente. Então, o que eu vou fazer? Botão direito, propriedades. Ah, esse é um arquivo XLSX. Significa dizer que é um programa, um arquivo de Excel, e esse arquivo eu preciso abrir usando o Excel 2013, senão eu vou ter que usar a versão de compatibilidade. Então, toda vez que eu ver XLS ou XLSX, eu sei que é um arquivo do Excel. Então, a extensão ela serve para diagnosticar qual programa precisa para rodar aquele determinado arquivo, ok? Então, quando você receber um arquivo que você não estiver conseguindo abrir esse arquivo, você precisa ir na propriedade dele para saber qual é o formato desse arquivo, ok? Espero ter tirado essa dúvida aí. É só clicar no botão direito nos arquivos e você ir olhando. Então, vai ter cada programa tem uma extensão específica, tá bom? Vamos avançando. Vamos lá falar um pouco de rede de computadores. Hoje, sem a rede, nada funciona. Todo mundo conectado através de uma rede, seja ela Wi-Fi, seja ela Bluetooth, seja ela as mais diversas, mas está todo mundo conectado. Tá? Então, vamos lá. Todo computador, todo smartphone, ele precisa de um IP, é um protocolo de internet, tá? E esse IP vai colocar você dentro da rede e vai mostrar o que você está fazendo. Então, todo mundo tem um IP, todo mundo consegue navegar na internet porque ele tem um número de conexão. E esse número é como se fosse o seu CPF dentro da rede. Então, todo computador precisa disso. Vamos aqui para o meu computador, que eu vou mostrar para você como é que eu identifico qual é o IP. Aí nós temos, dentro do IP, nós temos duas classes. A classe de IP fixo e a classe de IP DHCP. O IP fixo é aquele IP que você digita, tá? Para o teu computador ficar permanentemente com aquele número. Tá? Então, ele não vai ser randômico, não vai alterar. Então, como é que eu faço isso? Clico com o botão direito aqui na rede, ó. Clico em abrir central de rede e compartilhamento. Eu posso clicar aqui diretamente na conexão da rede. E aqui, ó, detalhes. Aqui tem o IP do meu computador, ó, 192.168.0.115. E ele está mostrando que ele está com o DHCP ativo. Significa dizer o que é DHCP? É um IP que é gerado automaticamente pelo meu roteador. Então a internet chega lá na minha casa, conecta no roteador e através do DHCP eu não preciso ir fazer configurações, porque algumas pessoas não têm conhecimento para fazer isso aqui, ó. Propriedades. Aí eu venho aqui, ó, TCP/IP versão 4, que é o que nós utilizamos atualmente, e usar um IP específico. Aí eu teria que colocar aqui, ó, 192.168.0
105, a máscara de subrede, o gateway e o DNS que faz a minha máquina navegar. Então, muita gente não tem esse conhecimento técnico. Então, para que isso não precise, aí foi definido um padrão chamado de DHCP, que é um IP para ser mais simples e reto com você. DHCP é o IP automático. Conectou na rede, digitou a senha ou conectou o cabo no computador, você já automaticamente recebe uma conexão automatizada. Ok? Então, vimos aí como é que define o IP e como é que faz um acesso via DHCP. Ok? Então aqui, eu abri esse documento, vou mostrar a última parte da nossa aula. Nós falamos de impressora hoje e vamos falar de imprimir um documento. Então vamos lá. Eu tenho esse arquivo aqui para imprimir e eu mandei esse arquivo para a impressora. Vou mandar aqui nessa impressora, número de cópias. Eu, sem perceber, eu coloquei, ao invés de 10 cópias, eu coloquei 2 zeros. Foi para 100 e mandei imprimir. Você tem duas formas aqui, ó. Vou fechar. E agora? Porque uma coisa que você tem que entender, quando você envia um comando para a sua impressora, ela grava na memória da impressora aquele comando. Então, muita gente acha que desligar a impressora e ligar vai resolver. Não. Na hora que você ligar de volta, ela vai continuar fazendo as impressões, porque ela imprimiu 3, 4 cópias e você percebeu que está imprimindo demais. Você desliga a impressora para evitar um problema, né? Gastar folha, gastar tinta, gastar toner. Só que quando você liga novamente, ele volta a imprimir, né? Então, o que você vai fazer? Você precisa cancelar aquela impressão, tá? Aí você pode vir aqui, ó, segundo plano, clica 2 vezes na impressora e está aqui, ó, o documento para ser impresso. Muito simples, você clica aqui, vem em impressora, desculpa, a impressora está offline, você vem aqui, ó, clicou e vem em delete. Tem certeza que deseja cancelar? Aí eu vou, sim, cancelar. Olha só, ele já excluiu. Então você desliga a impressora, vai ali no cantinho, clica 2 vezes, vai lá no arquivo, clica sobre ele e clica em cancelar a impressão. Você também poderia vir por aqui, normal, iniciar, documentos e impressoras, tá? Só que é um processo mais demorado. Você pode vir direto na barra aqui de acesso rápido e dar 2 cliques. Tá? Então aqui você poderia vir do mesmo jeito, clicou 2 vezes e mandava cancelar o documento. Então você tem essas várias formas. É que nem eu venho falando para vocês, fiquem atentos aos atalhos, porque os atalhos eles facilitam bastante, agilizam bastante, então evita de você ficar perdendo tempo no computador. Tá? É o único lugar onde o atalho serve é no computador, né? Os atalhos servem bastante nos computadores, na vida não. Então é isso. Tamo junto. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Não esquece, reveja o conteúdo se for interessante, tá? Porque isso é uma parte bem legal. Essa parte que já avança para acessar outro computador, essa parte que já avança para compartilhar uma pasta. Como é que eu sei que o meu computador, qual é o IP do meu computador? Você acabou de ver aqui, né? Mostrei, deixa eu mostrar rapidamente novamente. Botão direito, abrir central de redes, clicou aqui na placa e aqui em detalhes você já sabe o IP do computador. Às vezes você está dependendo de suporte técnico de uma empresa fora do estado, você está dependendo da assistência técnica da empresa que te fornece internet, ele te pergunta qual é o IP, aí você não sabe nem o que é IP. Pronto. Agora você sabe o que é um IP, agora você sabe como é que chega no IP, você sabe como é que coloca o IP como um fixo, você sabe como é que coloca DHCP. Então eu vou até colocar aqui como um IP, tá na minha máquina e depois vou tirar. Vou aqui para a gente finalizar a aula. 2 cliques em TCP IP versão 4. Então olha só, 192.168.0.105. A máscara já define automaticamente de acordo com o padrão de IP. Tá? Opa, aqui está errado. Já ia dar confusão. 105. O gateway 192.168.0.1. Lembrando que esse gateway não é igual aqui para todo mundo não, viu? A tua empresa que vai fornecer de acordo com as configurações do teu roteador.
tá? É que eu posso colocar um padrão da Google, ou eu posso colocar o padrão que a empresa também me forneceu, tá? O DNS. Tá aqui, ok, ok. Pronto. Agora o meu computador está com IP. DHCP? Não, não é DHCP. Agora está manual, fixo. Beleza? Aí o técnico te liga, vocês estão numa conversa e pergunta, coloca DHCP. Aí você não sabe como é que faz. Agora você sabe. Propriedades, TCP/IP versão 4. Usar IP automaticamente, usar um DNS automaticamente. Ok, ok. Ele vai definir, olha só, está definindo. Deixa eu fechar aqui. Vou lá de novo, ó, definiu. Automaticamente, sim. É isso. Espero que tenha gostado. Compartilha, deixa o like na aula, deixa o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, coloca aí que eu vou te responder também. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!